A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias da Escola Bíblica Dominical. E dando prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2021 aqui na classe dos adultos. Nesse trimestre estamos estudando o tema O Verdadeiro Pentecostalismo. E esta semana, queridos, vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Vivendo o Fervor Espiritual. A verdade prática da lição destaca que ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Nesta lição, amados irmãos, nós vamos aí destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. Vamos enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito e prevenir a respeito da frieza espiritual. Então quero te convidar, meu irmão e minha irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que servem como uma preparação para a lição que será estudada neste final de semana, a lição 9. E hoje, amados irmãos, vamos fazer a leitura de segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021, que tem aí como título Cheio do Espírito para testemunhar de Jesus. O texto bíblico de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10, que diz assim: E pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Queridos, ser cheio do Espírito Santo significa aí ter uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, queridos, basta o quê? Basta buscar, e pedir com muita fé ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que você recebe o Espírito Santo quando você se converte. O Espírito Santo, então, tem um papel aí importante no processo da salvação. Mas ser cheio do Espírito Santo, queridos, é algo diferente. O Espírito Santo pode lhe encher a qualquer momento. O resultado disto é uma grande alegria, é louvor e uma gratidão a Deus. O Espírito Santo lhe torna mais desinibido e capaz de dar tudo glórias a Deus. Nós precisamos, queridos, do poder do Espírito Santo para sermos então testemunhas de Jesus. Não devemos fazer nada para Deus sem sermos aí revestidos com o poder do Espírito Santo. Depois que os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo, queridos, eles saíram aí anunciando a palavra de Deus com muita coragem e muita ousadia. O apóstolo Paulo não usava a sua própria sabedoria e palavras bonitas para convencer o povo. Ele pregava pelo poder do Espírito Santo. Ele testemunhava pelo poder do Espírito Santo. Paulo operava sinais e prodígios, milagres e maravilhas pelo poder do Espírito Santo. O próprio Jesus era ungido pelo Espírito Santo para evangelizar, para libertar, para pregar, para ensinar. Depois, queridos, de nos alcançar, Deus aí colocou um alvo diante de cada um de nós, não é verdade? Nós precisamos o quê? Precisamos crescer e nos conformar com a imagem do nosso Senhor Jesus. E precisamos então, depois disso, frutificar enquanto caminhamos dentro desse processo. O plano aí de Jesus para a sua igreja
foi o de fazer de cada um de nós as suas testemunhas aqui na terra. Vivemos para isso. E se a nossa vida cristã, queridos, não está servindo a esse propósito, é porque então precisa ser remodelada ao padrão divino. O nosso relacionamento com o Senhor Jesus é somente pela fé. Isso significa então, queridos, que podemos caminhar com Ele sem a necessidade de vê-lo e que não devemos esperar que isso aconteça com ninguém, embora Deus, em sua soberania, possa revelá-la dessa forma gloriosa para alguém. Mas este, queridos, não é o padrão. Então, o que ele disse que tornaria os seus discípulos aptos a testemunhar era então uma experiência que se sente conosco ainda em nossos dias. O próprio Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, queridos, há uma ligação entre o poder do Espírito Santo sobre a minha vida e a sua vida e o testemunho que temos que dar sobre Jesus. Porque é justamente a ação do Espírito Santo em minha vida que me permitirá então mostrar aos outros que Jesus vive em mim. O nosso testemunho é fruto de uma parceria entre nós e o Espírito Santo. Não é uma tarefa unicamente nossa e nem tampouco somente do Espírito Santo. Se testemunhar é falar do que vimos e ouvimos, então o que mais precisamos, queridos, é que o Espírito Santo nos leve a provar o poder do Jesus ressurreto em nossa vida. O que precisamos é do poder do Espírito Santo atuando em nossa vida. Foi a isto que Jesus se referiu ao dizer que o poder do Espírito Santo desceria sobre nós. Precisamos buscar não só a unção para pregar, mas o poder que funciona em nossa vida. Então, quando abrirmos a nossa boca, estaremos falando não só do que está escrito na palavra de Deus, mas de como tudo aquilo se tornou real para a nossa vida. Então, queridos, pelo poder do Espírito Santo, testemunhe de Jesus. Mostre para as pessoas que Jesus reina em sua vida. Façam as pessoas ver Jesus através da sua vida, mas com o poder do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira.